do livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrestres. Julienne Marie, a mendiga. Na comuna de Villate, perto de Nozay, Loire Infirmerie, não sei ler direito em francês, então me perdoem, havia uma pobre mulher chamada Julienne Marie, velha, enferma, que vivia da caridade pública. Um dia caiu num charco, de onde foi retirada pelo senhor A, morador da região, que habitualmente lhe prestava socorro. Transportada ao seu domicílio, morreu pouco depois em consequência do acidente. Era opinião geral que ela quisera suicidar-se. No mesmo dia do seu falecimento, o senhor A, que é espírita e médium, sentiu como um leve contato de pessoa que estivesse próxima, sem que procurasse explicar-se a causa desse fenômeno. Quando soube da morte de Julienne Marie, veio-lhe o pensamento de que talvez o seu espírito tivesse vindo visitá-lo. Seguindo o conselho de um de seus amigos, membro da Sociedade Espírita de Paris, ao qual havia contado o que se passara, fez evocação dessa mulher, com o objetivo de se lhe ser útil, não sem antes se aconselhar com seus guias protetores, dos quais recebeu a seguinte resposta: sim, poderás evocá-la, e isto lhe dará prazer, embora seja inútil o serviço que te propões prestar. Ela é feliz, inteiramente devotada aos que lhe foram compassivos. És um de seus bons amigos. Ela quase não te deixa, e sem que o percebas, muitas vezes se entretém contigo. Mais cedo ou mais tarde, os serviços prestados serão recompensados. E quando não sejam pelo próprio favorecido, sê-lo-ão pelos que por ele se interessam, antes e depois de sua morte. Quando o espírito não teve tempo de se reconhecer, outros simpáticos em seu nome testemunham todo o seu reconhecimento. Eis o que explica o que sentiste no dia da sua morte. Agora é ela quem te ajuda no bem que queres fazer. Lembra-te do que disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado. Terás a medida do serviço que ela te pode prestar. Se, contudo, só lhe pedires assistência para ser útil ao teu próximo. Evocação. Bondosa Julienne Marie, sois feliz. És tudo quanto eu queria saber. Isto não me impedirá de pensar em vós muitas vezes e de jamais vos esquecer em minhas preces. Resposta de Julienne Marie. Tem confiança em Deus. Inspira aos teus doentes uma fé sincera e triunfarás quase sempre. Não te ocupes jamais com a recompensa que disso virá, pois ela ultrapassará a tua expectativa. Deus sabe sempre recompensar como merece aquele que se dedica ao alívio dos semelhantes e vota às suas ações um completo desinteresse. Sem isto, tudo não passa de ilusão e quimera. Antes de tudo, é preciso ter fé, do contrário, nada. Lembra-te desta máxima e ficarás admirado dos resultados que obterás. Os 2 doentes que curaste, disso são a prova. Nas circunstâncias em que se encontravam, com os remédios simples, terias falhado. Quando pedires a Deus permissão para que os espíritos bons derramem sobre ti seus fluidos benfazejos, se o pedido não te fizer sentir um sobressalto involuntário,
é que tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. Ela só o será nas condições que te assinalo. É o que tens experimentado quando dizes do fundo do teu coração: Deus Todo-Poderoso, Deus misericordioso, Deus de bondade sem limites, acolhei a minha prece e permiti que os Espíritos bons me assistam na cura de... Tende piedade dele, meu Deus, e restituir-lhe a saúde. Sem vós nada posso, que se faça a vossa vontade. Fizeste bem em não desprezar os humildes. A voz de que sofreu e suportou com resignação as misérias deste mundo é sempre ouvida, e como vês, um serviço prestado sempre recebe a sua recompensa. Agora, uma palavra a meu respeito. Isto te confirmará o que foi dito acima. Eu não resisto a fazer uma leitura dessa sem fazer um comentário. Primeiro, das leituras que fizemos do Livro dos Espíritos, que fizemos do Livro dos Médiuns, se completa com o céu e o inferno. Espírito simples, encarnado, não era? Era um espírito encarnado, humilde e pobre. Recebeu esmola desse senhor que era espírita e médium. Desencarna e demonstra que na sua pobreza, na sua humildade, era um espírito elevado em condição espiritual. Não superior, como entendemos, porque tem um processo de educação ainda para passar. Mas é um espírito que tinha muito para ensinar. Olha a fé. Porque às vezes a gente acha, ilusoriamente, que não precisamos da fé para ser espírita. Ou que não precisamos evocar os espíritos superiores ou até mesmo Deus. O espiritismo é cristão. Queira quem não queira. E sem uma fé forte que move montanhas, sem uma fé sólida como a rocha, como é que nós podemos fazer pedido aos céus? Se através da fé e desse estímulo é que nós podemos levantar, que nós podemos aumentar as nossas vibrações para entrar em contato com os espíritos, para poder ter merecimento, receber as energias fluídicas dos céus que vão somar com as nossas e que vão ter ações saudáveis. E ela diz: o espiritismo te explica a minha linguagem como espírito. Não preciso entrar em detalhes a respeito. Também creio ser inútil dar-te a conhecer a minha existência anterior. A posição em que me conheceste na Terra deve fazer-te compreender e apreciar minhas outras existências, que nem sempre foram irrepreensíveis. Voltada a uma vida de miséria, enferma e não podendo trabalhar, mendiguei a vida toda. Não entesourei na velhice minhas pequenas economias, limitavam-se a 100 de francos que reservava para quando as pernas não me pudessem transportar. Deus julgou o suficiente a minha provação e expiação e lhe pôs um termo, livrando-me sem sofrimento da vida terrena, porque eu não me suicidei, como a princípio pensaram. Caí fulminada à beira do charco no momento em que dirigia minha última prece a Deus. Olha só. O declive do terreno foi a causa da presença do meu corpo na água. Não sofri. Estou feliz por ter podido cumprir minha missão sem entraves e com resignação. Tornei-me útil na medida que as minhas forças e possibilidades, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Hoje, recebo a recompensa e dou graças a Deus, nosso divino Senhor, que no castigo que inflige, suaviza a amargura, fazendo-nos esquecer durante a vida as nossas antigas existências e pondo em nosso caminho almas caridosas para nos ajudarem a suportar o fardo de nossos erros passados. Persevera também e, como eu, serás tu recompensado. Agradeço-te as boas preces e o serviço que me prestaste. Jamais o esquecerei. Um dia
Nos reveremos e muitas coisas te serão explicadas, coisas que no momento seriam supérfluas. Basta saberes que te sou muito devota. Estou junto de ti muitas vezes e sempre que necessitares de mim para o alívio dos que sofrem. A pobrezinha Juliane Marie. O aprendizado é enorme. Porque anteriormente os espíritos guias diziam ao médium, senhor A, que mesmo quando nós fazemos o bem e o espírito não consegue ser grato pela ignorância dele, não importa. Os que estão ao redor, os espíritos simpáticos que o arrudeiam, seja quando encarnado e quando desencarnado, eles refletem a nossa gratidão, porque o bem feito não se cancela jamais. Fica escrito no universo. Então, quando nós pensamos e nós oramos e nós temos uma palavra afetuosa, ou nós ajudamos as pessoas simples, os espíritos simples, eles vão ter reconhecimento do nosso carinho, da nossa atenção. Olha o reflexo, não é? O espírito da pobrezinha Juliane Marie é muito, a partir desse momento, então, desencarnada, devota ao Senhor A. Logicamente que deve existir ligações reencarnatórias entre eles, porque ela deixa claro isso, mesmo indiretamente. Porque ela diz que sou muito devota e quando um dia nos reveremos, tudo vai ser explicado, porque agora essa informação seria supérflua. A ligação que ele teve, lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do parentesco filial, espiritual, né? O parentesco espiritual e físico, que nos diz que muitas vezes o mendigo que bate a nossa porta, aqueles que estão conosco, mas estão fora do nosso círculo familiar, muitas vezes nos foi um parente caro. Muitas vezes esteve no nosso círculo familiar, porque hoje nós revestimos um corpo diferente, com uma personalidade diferente, mas no passado, nós que nos conhecemos à distância, nós que falamos poucos, nós que trocamos poucas ideias sobre estudos espíritas, às vezes coisas mais profundas, nós tivemos laços mais profundos. Que Deus nos abençoe realmente, que Jesus nos ilumine os passos. Graças a Deus, Senhor. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, Evocações. Utilidade das evocações particulares. O item é o 281. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelos altos ensinamentos que encerram. Esses espíritos conquistaram um grau de perfeição que lhes permite abranger um campo de ideias muito mais extenso, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade e, por conseguinte, iniciar-nos melhor do que outros em certas coisas. Não se segue daí que sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada. Delas, o observador pode colher muitas instruções. Para se conhecer os costumes de um povo, é preciso estudá-lo em todos os graus da escala. Mal conhece quem não tenha visto senão por uma face. A história de um povo não é a dos seus reis, nem a das suas sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo na vida íntima, em seus hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são as sumidades no mundo espiritual. A própria elevação em que se acham os colocam de tal modo acima de nós que nos assustamos com a distância que dele nos separa. Espíritos mais burgueses, que nos perdoem esta expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias da nova existência em que se encontram.
Neles, a ligação entre a vida corpórea e a vida espiritual é mais íntima. Compreendemos-la melhor, pois ela nos toca mais de perto. Aprendendo pelo que eles nos dizem, em que se tornaram, em que pensam, em que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, todos os homens de bem, como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século, em suma, os homens que viveram entre nós e os que vimos e conhecemos, os de quem sabemos a vida real, as virtudes e os erros, torna-se mais fácil lhes compreendermos as alegrias e os sofrimentos. Partilharmos de uma e de outros e tirarmos de ambos o ensinamento moral, tanto mais proveitoso quanto mais estreitas forem as nossas relações com eles. Pomos-nos mais facilmente no lugar daqueles que foi nosso igual, no que do outro que apenas divisamos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades cuja teoria os espíritos superiores nos ministram. Aliás, nada é inútil no estudo de uma ciência. Newton achou a lei das forças do universo nos mais simples dos fenômenos. A invocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio de bons conselhos. Todos, pois, nos podemos tornar úteis ao mesmo tempo que nos instruímos. Há egoísmo naquele que só procura satisfação nas manifestações dos espíritos e dá prova de orgulho o que deixa de estender as mãos em socorro dos infelizes, de que lhe serve obter pelas comunicações dos espíritos de escol. Se isso não o torna melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benevolente para com seus irmãos deste mundo e do outro, que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a tocar suas chagas? Excepcional, né? Isso é no capítulo das evocações. Para que nós entendamos que as comunicações dos espíritos simples, ignorantes, vulgares, até mesmo sofredores, são de extrema ajuda para nós a aprendermos na prática qual é o reflexo da lei de Deus, o que vem ensinado pelos espíritos celestiais, porque a gente quer só ter contato com o espírito superior, com o espírito de luz, esquecendo que nós podemos lidar no cotidiano com os espíritos simples que merecem todo o nosso respeito e consideração. E que com eles nós aprendemos muitíssimo. Com os espíritos inferiores nós aprendemos demais. Foi no contato geral com os espíritos que a codificação hoje é o que é. O livro Céu e Inferno nos ensina demais, e ali não tem também espírito simples? É muita pretesa nossa querer ter contato direto com os céus e não querer estar com os nossos símiles. E como diz o próprio livro, no início dessa leitura, não tem ninguém, nenhum espírito que não esteja aquele que é o seu guia acima dele e um outro que lhe seja inferior, no qual com o guia, com os espíritos superiores posso aprender e com outros que possam instruir. Que na verdade o nosso objetivo de vida é de condivisão, é onde se institui a fraternidade, a disposição de dividir, de passar adiante. Os espíritos de sabedoria, lá na escala espírita, já conseguem entender, tendo a ciência, a sabedoria, de compartilhar esse espírito de fraternidade, de não ficar só para si. É aí onde se institui amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Um abraço a todos e bom dia.
Do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 11. Pergunta 888, 888A e 889. Que se deve pensar da esmola? O homem, condenado a pedir esmola, se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Está tanto na maneira por que é dada, quanto no ato em si. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com arrogância, a necessidade pode obrigar quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do benefício. Disse Jesus que a vossa mão esquerda ignore o que der a vossa mão direita. Com isso, ele nos ensina a não macular a caridade com orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizado. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não olvideis jamais que o espírito qualquer que seja, o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e o inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, não somente dessa caridade que vos faz tirar do bolso o óbolo, que dais friamente a quem vos ousa pedi-lo, mas da que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de desprezardes os ignorantes e os viciados, instruí-os e moralizai-os. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior, mesmo para os que, com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecidos à lei de Deus. Do Espírito de São Vicente de Paulo. Não haverá homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? Sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que ocasionaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria do vosso globo. Isso é um tratado de estudo, essas 3 perguntas. Deixando a reflexão para vocês, mas a última, que é 889, nos chama para a boa educação moral. Pensemos bem nisso, que o resultado da nossa sociedade é uma falta de boa educação moral. E é isso que depende a melhoria do nosso globo. A nossa sociedade reflete a nossa indiferença.
Bom dia para todos.